Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 141 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 12 de março e há uma equipa portuguesa outra vez hoje na Liga dos Campeões. Vai ser o Futebol Clube do Porto, mais logo 20 horas, mais daqui a bocadinho, a jogar em Londres contra o Arsenal para tentar defender a vantagem de 1-0 que levou da primeira mão, daquela vitória importante no Dragão contra esta mesma equipa inglesa, com aquele golaço do Galeno mesmo no final da partida, depois de uma boa exibição, sobretudo em termos de organização defensiva, porque foi o Arsenal quem teve mais bola nessa noite, mas o Porto acabou por conseguir levar a vitória e este gol de vantagem importante para a segunda mão. Ora, isso vai ser mais daqui a bocadinho. Também vou falar aqui, fazer aqui uma mini antevisão nos ataques rápidos desse Arsenal Futebol Clube do Porto, que vai ser mais daqui a bocado, mas para já, hoje, o Futebol de Verdade vai ter ataques rápidos e vai ter também Q&A. Hoje vou responder a duas perguntas vossas, uma que selecionei aqui mesmo no meu canal de YouTube, numa das últimas edições do Futebol de Verdade. Já sabem que para terem as vossas questões respondidas no Q&A, o que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários. E a outra, uma pergunta selecionada na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Muito rapidamente, deixem-me só lembrar-vos que hoje também, além disso, como volta a haver a Liga dos Campeões, volta a haver Fantasy League da Liga dos Campeões. Eu, na sexta-feira, na live, tenciono dar aqui nota daquilo que forem as classificações atualizadas da nossa Fantasy League aqui do Futebol de Verdade. Não se esqueçam, se tiverem substituições para fazer, façam-nas, porque ainda podem fazer. Malta que jogou mal naquela primeira série de jogos, os 4 jogos da semana passada, ainda podem substituí-los por jogadores que ainda não jogaram e, portanto, enfim, é sempre uma incógnita. Não sabemos se eles vão jogar bem ou mal, mas se os que já jogaram tiverem tido más pontuações, podem sempre substituí-los. Acho que já não dá para fazer transferências, isso não. Mas dentro dos 14 jogadores que compõem o vosso plantel, e são poucos, é verdade, eu sei, podem ainda trocar titulares. Não são 14, são 15. Agora estou aqui a lembrar-me, são exatamente, é um mais, no banco está sempre um guarda-redes mais 3 jogadores de campo. Portanto, entre os 15 jogadores que fazem parte do vosso plantel, podem sempre ainda trocar jogadores que achem que na semana passada não estiveram à altura. Muito bem, esta semana temos ainda, portanto, tal como vos prometi, hoje ataques rápidos e Q&A. Mais logo, ao final da noite, os subscritores premium do meu Substack vão receber a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash por e-mail. E o Futebol de Verdade Flash de hoje é relativo precisamente ao meu comentário, cerca de 15 minutos, sobre o Arsenal Futebol Clube do Porto, esse jogo no qual se vai decidir ou não a continuidade do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Amanhã, quarta-feira, vamos ter aqui Futebol de Verdade, ainda às 18 horas, com ataques rápidos e a reposição para todos. Portanto, amanhã toda a gente vai poder ver do Futebol de Verdade Flash que os Premium vão receber hoje à noite, sobre o Arsenal Futebol Clube do Porto. Quinta-feira não há Futebol de Verdade, mas haverá 2 edições do Flash, uma relativa ao Rangers Benfica, que vai ser mais cedo, 17h45, e essa é a razão pela qual não há Futebol de Verdade às 18 horas, e outra relativa ao Atalanta Sporting, que vai ser às 20 horas. Portanto, ao final da noite também, 2 edições do Futebol de Verdade Flash, uma para cada um dos jogos das equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga Europa, a serem entregues por e-mail ou pela app do Substack, também, quem a tiver, aos subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Depois, por fim, sexta-feira, vamos ter live. Temos aqui live, 18 horas, a live em que eu vou revelar, depois da reflexão que aqui fiz
na live de sexta-feira passada e depois dos comentários que vocês ou já fizeram ou ainda vão fazer, ainda podem ir lá ver na live o que é que lá está, ou podem ler também o texto que eu escrevi depois no meu Substack e comentá-lo, porque este texto toda a gente pode comentar, não são só os premium, e fica aqui o link para poderem lê-lo sobre aquilo que eu estou a pensar fazer aqui no meu canal de YouTube e também no meu Substack, em tadeia.substack.com, a partir da semana que vem, que é quando vai ser interrompida a competição para os jogos das seleções nacionais. Portanto, sexta-feira, 18 horas, à live, apareçam, porque vamos tomar decisões, ou melhor, eu vou tomar decisões, mas levo sempre em conta aquilo que é a vossa opinião sobre o que vai ser o futuro próximo, tanto no meu Substack como aqui no meu canal de YouTube. Para já, o que é que temos? Ataques rápidos. É já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos lá então aos ataques rápidos para hoje, como sempre a começar pelo futebol que se jogou ontem. E até um bocadinho de futebol que já se jogou hoje, relativamente aos quartos de final da Liga dos Campeões Asiáticos. Mas já lá vamos, até porque nessa competição há a assinalar a eliminação do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Foi eliminado ontem, mas, conforme vos digo, já lá vamos. Ora, muito bem. Ontem fechou-se a 25ª jornada da Liga Portuguesa, com esse Gil Vicente 0, Grupo Desportivo de Chaves 0. Foi um exercício de resistência dos Chaves, o lanterna vermelha da Liga Portuguesa. Manteve a lanterna vermelha, mas conseguiu um pontinho. No final de contas, o Gil Vicente acabou com 20 remates, os Chaves apenas com 6. Isto quer dizer o quê? Que os Chaves se mantém em último lugar, 18º, tem agora 19 pontos, ficou a menos um ponto da linha d'água, que está nos 22. Portanto, o Chaves está apenas a 3 pontos da linha d'água. 3 pontos é uma vitória. Enfim, não é uma coisa absolutamente impossível. Agora o Chaves terá de melhorar. O Gil Vicente igualou o Boa Vista na 8ª posição com 28 pontos. E isto quer dizer-nos também aquilo que eu tenho vindo a dizer aqui com alguma regularidade, é que vai estar aqui uma confusão pegada na luta pela fuga à despromoção na nossa liga. Porque entre o oitavo, ou os oitavos, que neste caso são dois, Gil Vicente e Boa Vista, que têm 28 pontos, e o 16º, que é a equipa que vai ao play-off, portanto, o 17º e o 18º descem diretos, mas o 16º vai jogar o play-off contra o terceiro classificado da segunda liga, há apenas 6 pontos. Portanto, não há ninguém tranquilo neste lote de equipas. Entre o oitavo e o último, que desce, que é o Chaves, há 9 pontos. Portanto, também não é muito. Isto é, temos ainda 11 equipas perfeitamente incluídas nesta luta pela fuga à despromoção na Liga Portuguesa e faltam jogar apenas 9 jornadas. E passamos então para o estrangeiro, para o futebol que se jogou lá por fora, a começar pela Premier League, porque o Chelsea ontem conseguiu finalmente uma vitória impactante, ganhou por 3-2 ao Newcastle United. Foi uma vitória impactante e importante, mas isto não quer dizer nada em termos de classificação, nada pelo menos de muito significativo, porque apesar deste resultado o Chelsea continua a ser 11º, o Newcastle continua a ser 10º classificado, estão ambos muito longe de posições que os possam vir a qualificar para as provas europeias, mas ainda têm uma esperança de lá chegar, caso consigam fazer carreira na FA Cup, na Taça de Inglaterra. O Chelsea e o Newcastle United estão ambos nos quartos de final, vão jogar nestes quartos de final o Newcastle United fora de casa contra o Manchester City, não vai ser com certeza nada fácil, esse clássico do dinheiro, o clássico dos petrodólares, enquanto o Chelsea recebe o Leicester e aí, se calhar, mais algumas possibilidades, embora muito cuidado com este Leicester, que tem a vida muito facilitada e muito bem encaminhada no Championship, está praticamente a celebrar a possibilidade de voltar à Premier League com uma promoção. Ora, em Itália, a Lazio não se saiu bem, perdeu em casa com a Udinese, já fica a 8 pontos da Champions e creio que foi a 4ª derrota consecutiva da equipa de Maurizio Sarri. Ficam as coisas muito complicadas para a metade azul de Roma. E em Espanha, o Almeria perdeu mais uma oportunidade de vencer pela primeira vez. Já lá vão 28 jornadas, o Almeria ainda não ganhou, já
está com a alminha entregue ao criador, vai direitinho para a segunda Liga, embora não seja ainda matemática a sua despromoção, enfim, já ninguém acredita que isso possa vir a acontecer. Ontem empatou 2-2 com o Sevilha, que também não está livre de perigo e ainda vai ter, com certeza, que lutar muito até chegar à salvação e a evitar a descida de divisão. Na Liga dos Campeões Asiáticos, muito bem, quartos de final. Ontem, o Al Nassr, que vinha com um golo de desvantagem frente ao Al Ain, e tinha o jogo em casa para poder reverter, viu-se a perder por 2-0, acabou por ganhar por 3-2, decidiu um penalti de Cristiano Ronaldo já quase em cima do apito final. O jogo foi para prolongamento. Antes disso, o Cristiano Ronaldo, quem não viu ainda, veja, é só pesquisar a falhança incrível ou Incredible Miss by Ronaldo. Perdeu provavelmente a ocasião de golo mais escandalosa de toda a sua vida. Ele não é muito de falhar ocasiões claras e evidentes para marcar. Ontem, por acaso, não lhe correu bem. Perdeu um golo que podia ter sido decisivo, porque evitaria o prolongamento. A verdade é que o jogo passou ao prolongamento. No prolongamento não se resolveu. Foi para penaltis e o Al Nassr acabou por ser eliminado. Cristiano Ronaldo foi o único da sua equipa a conseguir marcar o seu penalti. Brozovic falhou, Alex Telles falhou e o Otávio, o luso-brasileiro Otávio, foi o último a falhar. Perdeu também, o que significa que o Al Nassr foi afastado e já não vai estar nas meias finais da Liga dos Campeões Asiáticos. Quem já lá está é o Ulsan Hyundai, que hoje conseguiu já hoje de manhã qualificar-se. Vamos ficar ainda a saber hoje se o Al Hilal de Jorge Jesus consegue também apurar-se e amanhã se o Yokohama F. Marinos também consegue lá chegar, mas à partida são favoritos para o conseguir. E no jogo do Al Hilal, já vamos falar também um bocadinho sobre isso mais à frente, poderemos inclusive, até podemos falar já, porque poderemos inclusive vir a ter a tal entrada da equipa comandada por Jorge Jesus no Guinness Book of Records. O Al Hilal já tem 27 vitórias consecutivas entre todas as competições. Já superou a marca do Ajax, que eram 26, já igualou a marca dos galeses do The New Saints, que eram as tais 27, estão ambos neste momento com 27 vitórias, e caso o Al Hilal consiga ganhar fora de casa ao Al Ittihad, não é um jogo fácil, o Al Ittihad é o campeão saudita, por exemplo, é importante ter isso em conta. O Al Hilal já tem uma vantagem de 2 golos trazida da primeira mão, o que quer dizer que poderá sentir-se tentado a gerir um bocadinho mais a vantagem, mas há esse grande objetivo, que é conseguir a tal 28ª vitória consecutiva, o que significa que, se a conseguir, entrará no Guinness Book of Records como a equipa com a maior série de vitórias consecutivas da história do futebol. Isto está ao alcance da equipa do Al Hilal. O jogo começa mais daqui a bocadinho, às 19 horas. E creio que será, com certeza, transmitido por canais portugueses. Pelo menos enquanto não começa o Futebol Clube do Porto, pode dar para entreter. Hoje também vamos ter, então, Liga dos Campeões. Vamos ter mais 2 jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Arsenal Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube Barcelona-Nápoles. São 2 jogos ainda com muita incerteza relativamente ao nome das equipas que se vão qualificar para a fase seguinte da prova, na qual já estão outras 4 equipas. Muito bem. O jogo que mais nos interessa é, muito naturalmente, esse Arsenal Futebol Clube do Porto. Eu escrevi sobre o jogo hoje de manhã no Último Passo e o link para poderem lá chegar fica aqui. Podem ler, então, aquilo que eu tinha a dizer sobre este Arsenal Futebol Clube do Porto. Vai ser, com certeza, um jogo mais complicado ainda do que foi o jogo do Dragão. No Dragão, o Futebol Clube do Porto conseguiu, através de uma estratégia defensiva interessante, baixar o ritmo do jogo, fazer com que o Arsenal entrasse naquela lógica de futebol mais apoiado
realidade que poucas vezes chegou com perigo até próximo da baliza do Diogo Costa, a não ser praticamente nos pontapés de canto, e os pontapés de canto deste Arsenal são um problema, com aquela quantidade de gente que eles metem em cima da linha de golo, a dificultar muito a tarefa ao guarda-redes para defender, mas foi um jogo em que o Porto conseguiu quase sempre manter a sua baliza longe de perigo e acabou por conseguir ganhar com esse golo do Galeno mesmo no final, levar a vantagem de um golo para Londres. Hoje, espera-se que o Sérgio Conceição faça jogar aquele que é o seu 11 de gala, aquele que é o 11 que joga quase sempre. Eu ainda hoje de manhã refleti um bocado sobre isso, porque desde que Conceição mudou o sistema da equipa, e foi esse jogo da Taça de Portugal no Estoril, o primeiro jogo de 2024 do Futebol Clube do Porto foi o empate no Estádio do Bessa contra o Boa Vista. Conceição mudou logo a seguir, no jogo da Taça de Portugal no Estoril, mudou para o 4-3-3 e desde aí o Porto ganhou 9 jogos e nesses 9 jogos houve 8 jogadores que foram sempre titulares. Estou a falar de Diogo Costa, estou a falar de João Mário, lateral direito, estou a falar de Pepe nas vitórias. Depois houve jogos, estou a falar das vitórias que o Porto conseguiu nesta fase. Estou a falar de Diogo Costa, guarda-redes, do João Mário, defesa direito, do Pepe, defesa central, do Alan Varela, médio centro, do PP, interior direito, do Francisco Conceição, extremo direito, do Evanilson, ponta de lança, e do Galeno, extremo esquerdo. Portanto, 8 jogadores foram sempre titulares nas vitórias que o Porto alcançou desde que Conceição mudou a equipa para o 4-3-3. E atenção, porque outros 2 só não foram sempre titulares porque houve um jogo em que estavam castigados. Viram uma série de cartões amarelos que os impediram de jogar numa das partidas. É o caso do Nico Gonzalez, que foi substituído uma vez pelo Stefano Eustáquio, e foi o caso também do Wendel, que foi substituído uma vez pelo Zaidu, que entretanto até se magoou com gravidade. Além disso, houve a substituição, esta sim programada, do Fábio Cardoso, defesa central, pelo Otávio, defesa central, que chegou durante este período e por isso mesmo demorou mais algum tempo a assumir a titularidade. Portanto, este é um Porto que já joga de cor. É um Porto que encontrou estabilidade, encontrou a sua melhor versão, que neste período já goleou o Benfica por 5-0, mas vai ter hoje, não tenho dúvidas nenhumas pela frente, o maior teste que teve desde a alteração. O maior teste da época, não é só desde a alteração tática. É um teste maior do que foram os 2 jogos com o Barça, é um teste maior do que foram os 3 jogos com o Benfica, é um teste maior do que foi o jogo com o Sporting, é um teste maior do que foram os jogos com o Shakhtar Donetsk. Portanto, é o maior teste que o Porto teve esta temporada. Vai ser esta deslocação a Londres para defrontar o Arsenal no Emirates. Porquê? Porque o Arsenal hoje vai, com certeza, acelerar o ritmo, vai, com certeza, tentar chegar mais rapidamente à baliza do Porto e vamos ver qual é que é a abordagem estratégica de Sérgio Conceição ao jogo, porque ele também sabe disso. Aliás, tanto sabe que o disse na conferência de imprensa de ontem. Eu creio que o 11 vai ser o de sempre, mas tal como escrevi ontem no último passo, e a propósito de outros jogos, a propósito dos jogos do Benfica e do Sporting no fim de semana, as alterações estratégicas são a verdadeira chave para se interpretar aquilo que uma equipa vai fazer. A equipa pode jogar no mesmo sistema tático, com os mesmos jogadores, mas estrategicamente adotar comportamentos diferentes, e é aí que está a grande diferença entre aquilo que se pode fazer num jogo e aquilo que se pode fazer noutro. Muito bem. Do Arsenal, aquilo que se espera, inclusive, é a introdução de mais um médio, Jorginho, porque não há Martinelli. Não havendo Martinelli, muito provavelmente Trossard vai passar da posição de avançado central para a sua verdadeira posição, que é a de extremo esquerdo. Haverá Bukayo Saka do outro lado como extremo direito e Kai Havertz sairá da zona do meio campo para aparecer como ponta de lança, permitindo a introdução de Jorginho ao lado do Declan Rice como médio, o que permitirá também, por outro lado, uma maior soltura ofensiva ao Odegaard, que é a principal força criativa desta equipa do Arsenal. Depois, enfim, já se sabe como é a linha de 4 atrás, e o guarda-redes será, em princípio, outra vez o Raya, depois, sobretudo, daquilo que Ramsdale fez ou não fez no último fim de semana. O Arsenal é o líder da Premier League, ou um dos líderes da Premier League, em igualdade pontual com o Liverpool, mas, além disso, é uma equipa que, neste ano de 2024, só ganhou todos os jogos, à exceção de 2. Um deles foi a derrota no Dragão contra o Porto, o outro foi o primeiro jogo de 2024, a derrota contra o Liverpool na Taça de Inglaterra, que implicou o seu afastamento. Além disso, bom, já sabem, o jogo é às 8. Haverá flash mais logo sobre o jogo para os subscritores premium do meu Substack, e à mesma hora
teremos um Barcelona-Nápoles. Um jogo particularmente interessante também. A primeira mão em Nápoles empatou a uma bola. São duas equipas que estão melhor do que já estiveram. E, curiosamente, estão melhor do que já estiveram nesta época em função de comportamentos diferentes face à mesma situação de crise. No Nápoles, despediu-se o treinador. Enfim, já tinha saído o Rudi Garcia para entrar um treinador interino de emergência, que era Walter Mazzarri. Depois foi despedido Mazzarri e entrou Francesco Calzona, o selecionador da Eslováquia, antigo adjunto de Sarri em Nápoles e, portanto, um homem que compreende bem o sentir da equipa e do clube e dos adeptos e que trouxe à equipa do Nápoles uma nova alma. E a equipa melhorou. Em Barcelona, continua por lá o Xavi Hernández, que depois da derrota contra o Villarreal, 5-3, decidiu e anunciou que não ia continuar na nova época, que, enfim, é demasiada pressão, vai-se embora no final da época e desde que ele fez esse anúncio, o Barcelona não voltou a perder. Ganhou 5 jogos, empatou 3. Hoje precisará, com certeza, de ganhar. Enfim, o empate garantir-lhe-á a chegada ao desempate por grandes penalidades, mas quererá, com certeza, o Barcelona ganhar para passar sem essa dificuldade. Até porque neste jogo há muito mais coisas que estão aqui em causa. Não é só a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões e os 10 milhões de euros que eles garantem. É para as duas equipas, Barcelona e Nápoles, eventualmente a presença na fase final do Campeonato do Mundo de Clubes que a FIFA vai organizar nos Estados Unidos no final da próxima época, no verão de 2025. Neste momento, entre as 12 vagas europeias, há 9 que já estão atribuídas. E atenção, a regra para a atribuição destas 9 vagas é muito simples. Apuram-se os clubes que tiverem sido campeões da Europa, ou destas 12 vagas, assim é que é, campeões da Europa neste período de 4 anos. Apuram-se os clubes que tiverem o melhor ranking acumulado também neste período de 4 anos, com uma questão. É que, a não ser que um país tenha 3 campeões da Europa, nenhum país pode ter mais do que 2 equipas apuradas. Por exemplo, no caso inglês, o Manchester City foi campeão da Europa neste período, o Chelsea foi campeão da Europa neste período, o que quer dizer que, por ranking, não entra mais nenhuma equipa inglesa. A única possibilidade de uma terceira equipa inglesa entrar nesse Campeonato do Mundo é ser campeã da Europa este ano, e o Arsenal está ainda na luta para poder, eventualmente, lá chegar, e é nisso que confiará. Mas já estão apurados os 3 campeões da Europa neste período de 4 anos, falta o deste ano, Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Depois, falta apurar a segunda equipa espanhola, que vai ser por ranking, e ela pode ser o Atlético de Madrid ou pode ser o Barcelona. Isso vai depender muito daquilo que forem os resultados até ao final desta edição da Liga dos Campeões, porque neste momento o Atlético de Madrid tem uma vantagem de 6 pontos sobre o Barcelona, mas imaginemos que o Atlético amanhã é eliminado pelo Inter e que o Barça hoje elimina o Nápoles, continuará na luta para tentar ultrapassar o Atlético de Madrid e ficar com o lugar do Atlético de Madrid nessa fase final do campeonato. Depois há já 2 equipas alemãs apuradas também, Bayern e Borussia Dortmund. Em Itália vive-se uma situação muito semelhante à que se vive neste momento em Espanha. Porquê? Porque o Inter já está apurado e é impossível que alguém consiga sequer chegar perto, mas o lugar para a segunda equipa italiana... Atenção, não é que tenham que ser 2 equipas italianas ou 2 equipas espanholas. Estamos aqui a falar das equipas que estão melhor posicionadas no ranking. Por exemplo, há 2 equipas portuguesas já apuradas. Porto e Benfica vão estar na fase final do campeonato. França, por exemplo, só coloca uma equipa, que é o Paris Saint-Germain, porque a segunda equipa francesa está muito atrás e não pode lá chegar. Mas, estava a dizer, já apurados Manchester City, Chelsea e Real Madrid, os 3 campeões da Europa. Será também o campeão da Europa deste ano. Se o campeão da Europa deste ano for uma equipa que já está apurada por ranking, então entra o Salzburgo, que fica ali um bocadinho à espera para ver quem é que vai ganhar a Liga dos Campeões deste ano, e depois são apuradas também, além disso, as 8 equipas que se seguem em termos de ranking, sendo que há um limite de 2 por país. E essas 8 equipas para já são Bayern e Borussia da Alemanha
Inter já está seguro em Itália, Paris Saint-Germain seguro em França, Flóculo Porto e Benfica seguros em Portugal, e depois falta apurar então a equipa que vai ser a segunda melhor de Espanha, que já vos expliquei, pode ser Atlético de Madrid ou Barcelona, e a equipa que vai ser a segunda melhor de Itália, que pode ser Juventus ou Napoli, sendo que neste momento a Juventus tem 5 pontos de avanço sobre o Napoli e a Juventus não está nas provas europeias deste ano. Quer dizer que se o Napoli, imaginemos, ganhar hoje, faz 2 pontos. Se ganhar hoje ao Barcelona, faz 2 pontos. Se, além disso, se apurar para os quartos de final, ganha mais 1 ponto de bónus. São 3. Fica à espera de mais uma vitória, pelo menos nos quartos de final, para poder superar a Juventus e ser a segunda formação italiana apurada para este campeonato. Já agora, só por curiosidade, posso dizer-vos quem são as outras equipas já apuradas para a fase final do Campeonato do Mundo de Clubes. Na Ásia já há 2 equipas, que são o Al Hilal, precisamente de Jorge Jesus, e o Urawa Red Diamonds, do Japão. Falta apurar 2 equipas. Em África estão o Al Ahly e o do Egito e o Wydad Casablanca de Marrocos, sendo que falta apurar outras 2 também. Na América do Norte está o Monterrey e o León do México, bem como o Seattle Sounders dos Estados Unidos, e falta mais uma equipa. Na América do Sul há Palmeiras, Flamengo e Fluminense, e falta apurar mais 3 equipas ainda. Na Oceania está o Auckland City, da Nova Zelândia, sendo que depois a este ainda se juntará mais um clube que virá dos Estados Unidos, na qualidade de país organizador. Vai ser um campeonato do mundo, com certeza, particularmente interessante. Hoje teremos então já um início de definição daquilo que são, eventualmente, os qualificados de Espanha e de Itália. Bom, mais coisas para vos dizer. O Observatório do Futebol já concluiu a identificação dos jogadores mais importantes do mundo por posição sub-21, ou seja, abaixo dos 21 anos. Há 1, 2, 3, 4 jogadores da Liga Portuguesa no lote. São eles o Diomande, terceiro classificado entre os defesas centrais, e o António Silva, quarto classificado entre os defesas centrais. O João Neves, segundo classificado entre os médios centro, e o Marcos Leonardo, 10º classificado entre os pontas de lança. Portanto, 4 jogadores da Liga Portuguesa nesta lista, que há um top 10 por posição do Observatório do Futebol, que é um organismo da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, que nos entrega estudos com alguma regularidade, e isto, para chegar a estes valores, foi utilizado um algoritmo que mede os minutos de presença, o rendimento em campo, o grau de dificuldade dos jogos, enfim, uma série de coisas. Não me queiram agora que eu vos consiga explicar, porque não sou capaz exatamente como é que é formado este algoritmo. Mais coisas ainda. O Galeno foi chamado para a seleção do Brasil, em função da lesão do Martinelli. Dorival Júnior anunciou ontem a convocação de 3 jogadores para substituir a 3 jogadores que ele tinha lesionados, e isto significa que o Galeno, que ia ser chamado para a seleção de Portugal, e eu tenho, enfim, 99% de certeza disto que estou a dizer, por Roberto Martínez para estes jogos de março, para estes jogos particulares de março, porque Martínez vai chamar uma seleção muito experimental, vai dar a oportunidade a muitos jogadores que estiveram nas pré-convocatórias até aqui, mas não foram, de facto, depois convocados. Vão ser convocados nesta lista para os 2 jogos de março contra a Suécia e a Eslovénia. Vão ser convocados 34 jogadores, e entre eles eu tenho quase a certeza que iria estar Galeno, até porque vai haver muitos jogadores da Liga Portuguesa que não estiveram nas outras convocatórias. E agora a questão é a de perceber se Martínez vai na mesma convocar Galeno ou não. Galeno reagiu ontem com uma story de Instagram a demonstrar naturalmente a sua satisfação pela convocatória. Hoje já fez, inclusive, uma publicação de Instagram também, dá a ideia que quer muito aceitar o convite da Seleção do Brasil, ou pode jogar pela Seleção do Brasil, porque é brasileiro de nascimento, pode muito jogar pela Seleção
portuguesa, também porque tem dupla nacionalidade, já está em Portugal desde os 18 anos, e ele já tem 26. Portanto, caber-lhe-á agora a ele escolher onde é que quer jogar. Estou convencidíssimo de que, a não ser que haja uma indicação clara de que ele vai fazer, como fez, por exemplo, o Mateus Nunes, que foi na mesma janela chamado pela Seleção do Brasil, na altura pelo Tite, e pela Seleção de Portugal, na altura pelo Fernando Santos. Estou convencido que, a não ser que haja uma indicação muito clara de que Galeno poderá aceitar a convocatória para a Seleção de Portugal, então que Martínez nem sequer o convocará, para não estar a ser sujeito a essa questão. A questão é que, neste mundo cada vez mais global, há também cada vez mais jogadores a poderem jogar por mais do que uma seleção. Ainda ao último Campeonato do Mundo vimos isso acontecer. Muitos dos jogadores, por exemplo, da seleção de Marrocos tinham dupla nacionalidade, ou eram marroquinos e espanhóis, ou eram marroquinos e franceses. Aconteceu isso com muitos dos jogadores que chegaram às meias finais do Campeonato do Mundo através da seleção de Marrocos. E ainda agora vimos que, por exemplo, Brahim Dias, do Real Madrid, tomou a decisão de representar Marrocos e não ficar à espera de uma chamada para a seleção de Espanha. E David Carmo acaba de ser convocado. David Carmo, esse mesmo defesa central que o Futebol Clube do Porto tem emprestado ao Olympiacos, acaba de ser convocado para a seleção de Angola, porque tem também ele dupla nacionalidade portuguesa e angolana. Isto leva a que os jogadores tenham muitas vezes a possibilidade de escolher e que tenham também, como é natural, todo o direito de o fazer. Ora, mais coisas. Ainda aqui nos ataques rápidos, para vos dizer que um dos jogadores que meteu baixa na seleção do Brasil foi Ederson, guarda-redes do Manchester City. A lesão que ele sofreu no momento em que fez a grande penalidade sobre Darwin Núñez, que deu o empate no último jogo entre o City e o Liverpool, vai provocar um mês de ausência. Portanto, o City vai ficar um mês sem Ederson e com Ortega na baliza. Vamos a ver, vai ser um mês decisivo para o Manchester City em todas as frentes, sem o seu guarda-redes titular. Além disso, Fredrik Orsnes, médio do Benfica, renunciou hoje à seleção da Noruega. É o terceiro jogador do plantel do Benfica a renunciar à sua seleção. Já tinha acontecido com Rafa e João Mário, que tinham renunciado à seleção portuguesa. Agora aconteceu com Orsnes na seleção da Noruega. E sempre que a gente fica a pensar porquê, é que se Rafa e João Mário, por exemplo, não eram titulares na seleção de Portugal, Orsnes é titular na seleção da Noruega. Portanto, aqui a questão, o porquê, tem mesmo que ver com os calendários excessivamente preenchidos que os jogadores têm que ultrapassar. E, portanto, estes períodos, imaginem agora vocês terem a possibilidade de passar 15 dias um bocadinho mais tranquilos nesta pausa para os jogos da seleção, ou terem que ir viajar para ir representar a seleção quando já estão completamente rebentados devido aos vossos compromissos com os clubes. E cada vez mais estou convencido que vai haver jogadores ainda no pleno uso das suas faculdades a renunciarem às seleções porque o calendário está demasiado preenchido. Chicotadas psicológicas, duas para anunciar. Roberto D'Anversa foi despedido do Lecce, também não é caso para menos, depois de ter acertado uma valente cabeçada em Tomás Henry, no jogo entre o Lecce e o Verona. Já foi contratado Luca Gotti para o substituir à frente da equipa do Lecce. E em Espanha, isto é notícia já de hoje, Rafael Benítez foi demitido do Celta de Vigo, depois de ter no início da época substituído o Carlos Carvalhal à frente da equipa galega. Não durou a temporada inteira, o Celta está a lutar para não descer e vamos a ver o que é que vai acontecer por ali, precisamente na equipa de Vigo, para ver se é capaz ou não de fugir à despromoção. Por fim, voltaram a haver acordo entre os clubes da Premier League relativamente àquilo que é uma exigência governamental. O governo britânico impôs um regulador ao futebol profissional, ao futebol de mais alto nível. O regulador estipulou que tinha que ser construído um pacote de auxílio financeiro por parte dos clubes da Premier League para ir descendo em sistema de pirâmide para as divisões inferiores. São 900 milhões
de libras, é um bocadinho mais do que 1.000 milhões de euros, só que para isso é preciso chegar a acordo relativamente à maneira como esse dinheiro vai ser apurado. Se vai subtrair aos valores que os clubes recebem de direitos televisivos, de acordo com... é sempre a mesma coisa, de acordo com a posição no campeonato, isso depois diz, não, mas assim os mais pequenos acabam por pagar, se calhar, mais do que, ou ter um peso superior no seu orçamento daquilo que vão abdicar do que os grandes, que acabam por ter um peso inferior. Não houve acordo e, neste momento, a coisa voltou para trás e continua a ser um problema. Porquê? Porque o Governo não vai, com certeza, ficar à espera e vai impor a sua lei e a Premier League vai ter que aceitar aquilo que vier de cima. Vamos a ver, é um caso para aguardar e para seguir com atenção daqui para a frente. Já sabem que, antes de me ir embora, ainda há Q&A. Fiquem por aí. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bem, vamos lá então responder às duas perguntas que selecionei para a edição de hoje do Q&A, que faz parte da edição de hoje também, naturalmente, do Futebol de Verdade. Já sabem que para terem as vossas perguntas respondidas aqui no Futebol de Verdade, o que têm que fazer é deixá-las aí mesmo, na caixa de comentários do programa aqui no meu canal de YouTube, para concorrerem à pergunta do YouTube, ou então, se forem subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, o que têm que fazer é aceder ao meu servidor de Discord, e em qualquer texto exclusivo para subscritores premium aparece um link para poderem entrar no meu servidor de Discord, e depois lá então deixar as perguntas na chatroom, perguntas do Discord, para elas poderem ser também sujeitas a concurso para entrar aqui no Q&A do Futebol de Verdade. A primeira pergunta para hoje é a pergunta do YouTube, e já sabem que nunca é demais sugerir-vos que se inscrevam aqui no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Não pagam nada por isso, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e depois aproveitem também para clicar em cima do sino e ativar as notificações que vos permite serem avisados, ou permite ao YouTube avisar-vos sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E, portanto, a primeira pergunta já está aí, é a pergunta que chega do YouTube, que eu selecionei entre as que tinham ficado aqui no YouTube, e foi deixada pelo Jorge Fernandes. Muito obrigado, Jorge, pela pergunta que o Jorge deixou também no Discord, mas eu acabei por selecionar uma outra do Discord e esta aqui do YouTube. Pergunta ao Jorge o seguinte: boa noite, António. Amanhã, não é amanhã, é hoje, a pergunta foi deixada ontem, joga o Futebol Clube do Porto como único representante português na UEFA Champions League. Eu dou 40% de hipótese do Porto chegar aos quartos. Se tal acontecer, apesar desta equipa parecer que joga melhor com as equipas mais fortes, quais são as reais possibilidades de fazer um brilharete este ano? Muito obrigado, Jorge, pela pergunta. Eu acho que os 40% são ainda assim uma percentagem otimista. Enfim, não ficaria muito longe. Eu, no início da eliminatória, diria que o Porto tinha 20% de hipótese de passar o Arsenal. Neste momento, eu acredito que tenha subido para 30%, 35%. Não chegaria aos 40%, mas pode acontecer. Vamos a ver. Não? O Porto está em vantagem. Ganhou o primeiro jogo. Eu acho que o Arsenal joga mais do que aquilo que mostrou no Dragão. E, portanto, poderá hoje ser capaz de passar a eliminatória. Continuo a achar que o Arsenal ainda é favorito, apesar de estar em desvantagem, mas já começa a levar um bocadinho mais a sério as hipóteses do Porto eliminar a equipe inglesa. Agora, há a pergunta que me faz a seguir, que é quais são as hipóteses do Porto fazer um brilharete na competição. Eu acho que depende sempre muito do que é que nós chamamos aqui um brilharete, não é? O que é um brilharete? É chegar às meias finais? É chegar a uma final? É vencer a competição? Bom, eu acho que vencer a competição é virtualmente impossível. Muito francamente, não me parece que seja possível neste momento, nem ao Porto, nem a nenhuma equipa de fora das Big Five, ganhar a Liga dos Campeões. É aquilo que eu penso, enfim. Podem dizer-me assim. Aliás, a última equipa de fora das 5 grandes ligas a ganhar a Liga dos Campeões foi precisamente o Futebol Clube do Porto, em 2004. Já lá vão 20 anos, vai fazer 20 anos neste mês de maio. E aconteceu já na altura, apesar de na altura as diferenças não serem ainda tão acentuadas, aconteceu já na altura porque o Porto beneficiou, enfim, eliminou o Manchester United relativamente cedo na competição, mas depois acabou por ter um sorteio um bocadinho mais favorável, em que os grandes se foram eliminando uns aos outros e o Porto conseguiu chegar à final contra o Mónaco, que não era nem de perto nem de longe também uma das maiores equipas do futebol europeu daquela altura. Pode acontecer outra vez este ano?
enfim, poder pode, quer dizer, se nós imaginarmos que nos quartos de final apanhamos com um Manchester City Real Madrid e imaginemos com um Paris Saint-Germain Inter de Milão, eu acho que neste momento essas são as 4 equipas mais fortes no panorama, e se calhar o próprio Bayern também tem que ser aqui posto em causa, mas o Porto alguma teria de ganhar antes de chegar à final. E se depois o vencedor do City Real Madrid defrontasse nas meias finais o vencedor do Paris Saint-Germain Inter, isso deixaria o caminho um bocadinho mais aberto para o Porto no outra metade do quadro, enfim, com o vencedor de um Nápoles-Barcelona, e eu estou aqui a partir do princípio que o Inter vai eliminar o Atlético de Madrid, se calhar até vai acontecer de outra maneira, mas eu acho que o Inter neste momento está muito forte, com o vencedor do PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, e com o próprio Bayern, enfim, que é uma equipa que, mais a mais, sendo quase como certo que vai ser afastado, ou que não vai conseguir ganhar a Bundesliga, colocará na Liga dos Campeões um peso muito, muito maior em termos de aspirações. Portanto, eu acho que ganhar a competição é muito complicado, chegar à final dependerá, é muito complicado também e dependerá de um sorteio particularmente favorável. Eu acho que meias finais, enfim, com sorte no próximo... Se o Porto eliminar o Arsenal hoje e se tiver sorte no próximo sorteio, se apanhar ali o vencedor do PSV com o Borussia Dortmund, não vejo razão nenhuma para não poder ganhar. Se apanhar o vencedor do Nápoles com o Barcelona, enfim, mais difícil. O Porto já perdeu 2 vezes com o Barça esta época. Era um Porto pior. Era... mas o Barça também era pior naquela altura, está melhor agora. Enfim, poderá também acontecer, mas é como vos digo, seria preciso, de facto, o Porto manter o nível que está a ter neste momento, que é um nível alto, e ter alguma sorte no sorteio. E se considerarmos que uma presença nas meias finais já seria um brilharete, então sim, acho que com um bom sorteio, com um bom jogo hoje, o Porto poderia conseguir esse brilharete. Mais do que isso, muito honestamente, acho impossível. E espero enganar-me. É das tais coisas. Espero chegar ao final da época e dizer que estava enganado a esse respeito. E isto não é nada contra o Porto. É algo que eu acho que é comum a qualquer equipa que venha de fora das 5 grandes ligas, porque neste momento o dinheiro já faz muita diferença. E faz muita diferença quando chegamos a este nível. Pronto, Jorge, muito obrigado pela sua pergunta, que é de resposta rápida, tal como acho que de resposta rápida vai ser a pergunta que eu selecionei entre as que ficaram no meu servidor de Discord. E já sabem, volto a dizê-lo, no entanto, que ao meu servidor de Discord podem aceder, desde que o queiram, como é evidente, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. O Substack é onde eu desenvolvo a minha atividade profissional, como jornalista independente dos grandes grupos de média. Há conteúdos novos todos os dias e há muita coisa por lá no arquivo ao qual podem aceder os subscritores premium. Para serem subscritores, quer seja premium ou gratuitos, sendo que os premium pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, com 2 meses de borla, mas acedem a tudo, os gratuitos não, só recebem os textos do último passo e conseguem ler o primeiro parágrafo dos outros textos, mas para serem subscritores, quer sejam premium ou gratuitos, podem seguir este link e chegar lá, é só clicar depois na opção que melhor vos aprouver, ou gratuito ou premium, nos tais 5 euros por mês. E depois, em cada texto exclusivo para subscritores premium, há um link para poderem entrar no meu servidor de Discord. E olhem que vale bem a pena, porque as conversas por lá, até as eleições, nós lá discutimos ontem, vejam só. Portanto, ali não é só para falar de futebol, mas é muito para falar de futebol. E é para falar sempre com um espírito muito saudável, porque aquilo é malta que já aprendeu a respeitar-se. Portanto, é um debate que está muito longe daqueles debates de insulto para cá, insulto para lá, que vamos vendo por aí muito nas redes sociais. Ora, muito bem. Ia dizer, já deixei o link, mas acho que sim, pronto. Se não deixei, eu faço de conta. E vamos lá então passar à pergunta do Discord de hoje, que foi deixada pelo Alcides Correia. Já está aí à vossa frente. Pergunta ao Alcides o seguinte: olá, António. Contra adversários como a Atalanta e o Rangers, que não são nenhuns tubarões, será que o estado e a qualidade da nossa liga se vê nesses jogos do Sporting e do Benfica nas competições europeias? Muito obrigado, Alcides, pela tua pergunta. Acho que não. Acho que o que aconteceu foram... Enfim, as situações são diferentes entre a do Sporting e a do Benfica.
Acho que o Sporting, neste momento, está com algumas dificuldades para lidar com aquilo que foi uma opção que eu acho que foi bem conseguida. E vamos lá, eu já escrevi várias vezes sobre esse tema. Os treinadores, quando começa a época, têm que fazer uma opção entre ter um plantel vasto ou um plantel curto. O plantel curto tem as suas vantagens. E qual é a vantagem principal? Todos os jogadores sentem que podem jogar e, portanto, trabalham melhor. Treinam melhor, estão mais motivados, não desligam, mantêm-se sempre a top, porque sabem que em qualquer momento pode aparecer a sua oportunidade. Em contrapartida, tem as suas desvantagens, que é chegar a um ponto em que, com jogos domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira, começam a estar no limiar do cansaço, para lá do limiar do cansaço aceitável. Eu acho que é muito isso que está a acontecer à equipa do Sporting neste momento, e foi muito isso que se viu. O Sporting fez 3 jogos com a Atalanta este ano, e eu tenho pena que estes jogos agora não sejam numa situação um bocadinho mais favorável em termos de desgaste. Porquê? Porque vimos um primeiro jogo, ainda com as duas equipas frescas, em que a Atalanta veio a Lisboa ganhar ao Sporting por 2-1 e na primeira parte deu um chocolate tremendo na equipa do Sporting. Na segunda parte o Sporting conseguiu corrigir algumas coisas, reduziu enfim, acabou por perder com justiça, mas mitigou um bocado aquela imagem de inferioridade da primeira parte. Depois houve um segundo jogo em Bérgamo que o Sporting empatou, mas devia ter ganho, porque foi melhor. Enfim, também me podem dizer, ok, mas a Atalanta não precisava de ganhar esse jogo, porque se precisasse seria diferente. É possível que sim, e é por isso que eu digo que tenho pena que estes jogos agora não sejam numa outra situação. E houve um terceiro jogo agora em que o Sporting teve muitas dificuldades, conseguiu empatar com alguma fortuna. A Atalanta foi melhor, outra vez, não foi tão melhor como tinha sido no jogo da fase de grupos, mas voltou a ser melhor. Podia perfeitamente ter ganho esse jogo, teve azar na forma como meteu 3 bolas nos postos, contra uma do Sporting. Mas muito daquilo que foi a superioridade da Atalanta me parece que se fundou no déficit físico da equipa do Sporting para conseguir libertar-se daquele jogo de marcações que a Atalanta também faz. Portanto, aqui estamos a falar de uma opção que foi feita, que é a opção de ter um plantel curto. E agora dizem-me assim, mas porquê é que o Sporting não tem um plantel mais longo, mais vasto, com mais jogadores, mais opções? E lá está. E eu acho que com um plantel mais vasto, com mais jogadores, mais opções, haveria muita gente que depois de repente é chamada que não estaria em condições de responder, precisamente porque não estava focada, não estava mentalizada para a possibilidade de poder vir a jogar. Ora, o Benfica tem isso, tem um plantel mais vasto, tem muito mais opções, e curiosamente Schmidt nem as usa por aí além. Há mais utilização do núcleo duro por parte do Benfica do que há por parte do Sporting, embora não haja aparentemente tanto cansaço, porque também me parece que o modelo de jogo do Benfica, tal como está a ser interpretado esta época, não existe tanto dos jogadores do que o modelo de jogo do Sporting. Enfim, na teoria, o Gegenpressing até seria um modelo de jogo muito mais exigente, mas quer-me parecer, e isso é muito importante, enfim, não posso ter certeza sobre isso, que das duas uma, ou o Benfica, de facto, faz um treino físico extraordinário e os jogadores não se nota o cansaço nos jogadores do Benfica, como se nota nos do Sporting, ou então, de facto, isso depois também se revela no campo, eles acabam por não ser tão, não fazer tantos sprints, não ter tanta intensidade, não ter tanta capacidade de pressão, como têm os do Sporting, precisamente porque, lá está, não trabalham com tanta intensidade e isso acaba por se notar e por se refletir depois na forma como estão um bocadinho mais à vontade, apesar de terem feito mais minutos de competição. Mas o que cansa não é só a competição, cansa a competição, cansa o total de sprint, o total de metros percorridos, o total de metros percorridos em mais alta intensidade, aquilo que se faz nos treinos, tudo isso acaba por contribuir. Mas aquilo que se passou, do meu ponto de vista, entre o Benfica e o Rangers, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Benfica é a melhor equipa do que o Rangers, tenho dúvidas de que o Sporting seja a melhor equipa do que a Atalanta, acho que aí a coisa é capaz de ser muito ela por ela, não tenho dúvidas nenhumas de que o Benfica é a melhor equipa do que o Rangers, mas o Rangers apanhou um Benfica em crise existencial e num momento em que os jogadores não sabem muito bem e há ali vários problemas táticos. Já falei aqui suficientemente sobre eles, portanto, não me parece de todo que se der o caso de, na quinta-feira, o Sporting venha a ser
afastado pela Atalanta. Caramba, a Atalanta está a lutar por uma vaga na Champions, no Campeonato de Itália. Não vai ser a campeã de Itália, o campeão vai ser o Inter, mas depois há ali Milan e Juventus estão um bocadinho à frente e depois temos a Roma, temos a Atalanta, temos a Fiorentina, temos enfim, são tudo equipas que estão a lutar pela quarta e pela quinta posição, que vão dar também, em princípio, a quinta posição também vai dar qualificação para a Champions aos clubes italianos. Quanto ao Rangers, vem de facto de um campeonato um bocadinho mais menos credenciado, mas se der o caso, e longe vá o agouro, de Atalanta e Rangers eliminarem Benfica e Sporting, aquilo que me parece é que terá sido muito mais em função daquilo que é a conjuntura atual da equipa do Benfica do que da possibilidade de fazermos aí uma extrapolação para aquilo que é a valia global da Liga Escocesa contra a Liga Portuguesa. Até porque me parece que na Liga Escocesa há basicamente 4 jogos por ano. Enfim, que são os jogos entre o Rangers e o Celtic. Tudo o resto são jogos que têm um nível muito abaixo e, portanto, permite fazer a gestão dos plantéis de uma maneira completamente diferente. E pronto. Respondida também a questão do Alcides, que foi a pergunta do Discord de hoje, resta-me lembrar-vos que mais logo, se forem, enfim, se ainda não são, podem ser, é aproveitar o link que eu deixei ali. Se forem subscritores premium no meu Substack, ainda vão receber mais 2 edições de 15 minutos. Não, hoje é só uma, desculpem lá, parvoíce. Quinta-feira é que são 2. Podem receber a edição de 15 minutos do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário ao Arsenal Futebol Clube do Porto. Só têm que ser subscritores premium do meu Substack. Para aqueles que o são, até logo. Para quem não é, até amanhã em mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade.